Ezequiel, capítulo de número 47, verso de número 1, diz assim: Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que a água saía debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte, para dar a volta por fora, até o portão exterior que dá para o leste. Eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, e tendo na mão um cordel de medir, mediu 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros, e era já um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, dos dois lados. Então me disse: estas águas correm para a direção leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar terão vida, e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegarão lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gede até em Eglaim, e haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como peixes do mar grande. Feche os teus olhos. Pai, bendito seja o teu nome. Bendito és tu, ó Deus, que nos deu a vida, que nesta noite nos mantém com saúde. Bendito é o Senhor, que apesar de todas as coisas que nós temos enfrentado, não tirou as tuas mãos protetoras e abençoadoras de sobre nós. Obrigado, nós te agradecemos. Entramos aqui porque nós queremos mais de ti. Nós queremos mais de ti. Sabemos que o Senhor tem nos dado muito mais do que nós precisamos e merecemos, mas nós temos sede. Fala conosco nesta noite, porque queremos carregar esta palavra, e que esta palavra venha produzir resultado em nossa alma de uma forma extraordinária, para a glória do teu nome, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, texto de Ezequiel 47, ele é lindo, é fantástico. Eu sei que alguns já ouviram, outros não, mas se você ficar ligado, você vai entender o que Deus está falando conosco aqui nesta noite. Sem sombra de dúvidas, este homem chamado Ezequiel foi um dos maiores profetas que já existiu em toda a história. Ezequiel era grande diante dos homens e pequeno diante de Deus. O tempo que Ezequiel exerceu, Davi, o seu ministério, não era um tempo fácil, porque a gente pensa que dá para servir a Deus somente quando as coisas estão bem. Mas se você for fazer um estudo, sem muito esforço, você vai perceber, Maiara, que foi na prova que grandes homens tiveram experiências com Deus. Foi na prova, foi na luta.
é representar o reino numa terra tomada por trevas. Não vai ter vida fácil, você não vai ter vida fácil. Se alguém te prometeu, vai na migração porque você vai ter vida fácil, não, você vai ter salvação. Mas vida fácil não. Por isso que as mensagens aqui não é mensagem que... E o tempo que Ezequiel exerceu o teu ministério foi um tempo muito difícil, porque era um tempo de cativeiro. Eu gosto muito de Paulo, porque Paulo me inspira. Todas as vezes que as cadeias tentam vir sobre mim, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, eu olho sempre para Paulo. Porque eu vejo, se esse cara não parou, por que eu vou parar? Se esse cara avançou, por que eu não posso também avançar? Eu estou muito melhor do que Paulo. Eu estou muito melhor do que Ezequiel. Eu estou muito melhor do que muitos homens da Bíblia. Então, Ezequiel era da linhagem sacerdotal. Fazendo uma introdução. Ezequiel era da linhagem sacerdotal. Ele era filho, seu pai se chamava Buzi. Ezequiel era casado. Ezequiel era um homem de Deus casado. A sua esposa morre antes dele ir para o cativeiro da Babilônia. Ele fica viúvo. E mais, quando a esposa morre, Deus fala: você está proibido de ter luto. Está proibido de passar pelo luto. E Ezequiel, ele vivia uma expectativa, Leandro. Qual que era a expectativa que tinha na alma de Ezequiel, no coração de Ezequiel? É a expectativa que todos nós também temos, de um dia nos tornarmos uma ferramenta na mão de Deus. Ezequiel, ele tinha uma expectativa de ser sacerdote. Seu pai era sacerdote, a linhagem dele era sacerdotal. Só que Ezequiel não tinha idade para ser sacerdote, porque o ministério sacerdotal tinha que começar com 30 anos de idade. Ele tinha uma expectativa. Mas quando Ezequiel tinha 25 anos de idade, esse sonho de Ezequiel parece que vai para o chão. Por quê? Porque agora Ezequiel está sendo levado para a Babilônia por causa da malcriação do povo de Deus. Por causa do pecado do povo de Deus, Deus permite que Israel seja cativo. Por um povo inimigo. Ezequiel tinha 25 anos de idade. Então faltava quantos anos para ele ser sacerdote? 5. Só que eu acho lindo que agora, evangelista Rogério, Ezequiel, que está longe de casa, longe do templo, com o teu sonho frustrado, porque ele falou: cara, com 30 anos eu vou exercer aquilo que eu quero, eu vou fazer aquilo que eu mais amo, que é ministrar no templo. Ele se vê longe do templo. Ele se vê longe do templo. E quando ele se vê longe do templo, do exercício do seu sonho, Ezequiel não se abate. Ezequiel continua firme na presença de Deus. Deixa eu te falar um negócio. Se você passar pela prova, que nem diz o nosso saudoso irmão Lázaro, dando glória a Deus, Deus jamais vai te deixar morrer no meio desta prova. Eu disse que eu acho isso lindo, porque quando Ezequiel está 5 anos na terra da Babilônia, quantos anos? O texto diz que o céu rasga para ele na beira do rio Quebar. E ali Deus derrama para ele naquela visão uma unção não sacerdotal, porque não tinha mais templo, mas Deus derrama sobre a vida de Ezequiel uma unção profética. Talvez o que você esteja esperando exercer, você não vai, porque talvez Deus tenha outros planos para você.
Talvez você fale: poxa, Deus me fez uma promessa, mas eu não vou poder exercer porque eu estou passando por isso, isso e isso. Deus está falando: não, eu te fiz uma promessa, mesmo que seja na terra da dor, na terra da desesperança, eu estou com os meus olhos sobre vocês. E ali o céu se rasga, e Deus derrama sobre a vida de Ezequiel, numa terra distante, quando ele completa 30 anos de idade, não a uma unção de sacerdote, mas uma unção profética. E a partir de agora Ezequiel, vocês estão entendendo? E a partir de agora Ezequiel, que tinha o sonho de ser profeta, de ser sacerdote, ele agora é um profeta. Deus usa este homem para poder pregar o juízo de Deus a uma nação que estava no pecado. Só que não é somente o juízo de Deus. Deus também levanta Ezequiel para poder falar das misericórdias, da esperança, do tempo em que Deus iria socorrer o seu povo. Tudo isso por boca de Ezequiel, por boca de Daniel, por boca de Jeremias. São homens que eram contemporâneos, que exerceram os seus ministérios no mesmo tempo, ao mesmo tempo. O som está maravilhoso, só precisa de um pouquinho mais de retorno, está lindo. Então Ezequiel 47 é um convite de Deus. Para quem? Para aquele povo e para nós. Ezequiel 47 é um convite de Deus para um povo que havia abandonado o Deus da vida, o Deus da salvação, o Deus da esperança, o Deus único, o Deus santo. Era um convite de Deus para que o povo pudesse voltar a colocar a tua esperança não nos teus próprios pensamentos, mas em Deus. E nesta visão, irmãos, Deus mostra para Ezequiel água, ou melhor, águas. Águas que fluíam de dentro do templo. Fiquem comigo. Um templo que não existia mais. Eram águas que saíam de dentro do templo, debaixo do altar, e que tomava com o decorrer toda uma região. E essa região que as águas iam tomando proporção, eram regiões mortas, eram regiões que não tinham vida. Mas como a água ia passando, aquilo que estava morto começava a ter vida. Eu não sei se você está focado, ligado, mas água aqui é o Espírito Santo. É a representação do Espírito Santo que faz com que haja vida naquilo que o pecado deixou morto. Você não tem vida porque tu está respirando. Olha para mim, entenda esse negócio, crente lindo. Você não tem vida porque você está respirando. Tu tem vida porque o Espírito de Deus, porque Deus te concedeu uma nova chance. É isso que as águas de Deus faz. As águas do Espírito Santo, pastor Maurício, ela faz com que o que estava morto, sujo, imundo, fique purificado. Talvez você nunca estudou nada sobre o Mar Morto, mas são águas sujas, salinas, que não há vida. E nesta visão, por onde esta água passava, ela trazia vida. Nesta visão, Iago, por onde as águas que saía do trono, que saía do altar, que saía do templo, passava, trazia purificação
trazia renovo. As águas do trono de Deus têm este poder. As águas que fluem de Deus têm este poder. É por isso que quando Jesus está no poço com uma mulher samaritana, ele fala para aquela mulher: esta água aí não produz vida, esta água aí mata a sede, daqui 2 minutos tu está com sede de novo. Mas quem beber da água que eu tenho para lhe dar, de dentro do teu interior, não é para fora, não é de fora, é de dentro, irá fluir de você águas vivas. Fluir aqui fala de transbordar. Fluir aqui fala de grande quantidade. Vocês vão entender. Uma grande dose de Deus sobre aquilo que está morto. Eu conheço pessoas, tia Rita, que procuram Deus porque precisa de uma dose de paz, que procuram Deus porque precisa de um pouco mais de dinheiro. Mas na verdade o que você não precisa não é de dinheiro. O que nós precisamos de verdade é de uma grande quantidade de Deus, é de uma grande quantidade deste Espírito que por onde passa transforma e traz vida. Eis que a terra estava sem forma, e quem estava sobre o que estava sem forma e vazia? Quem? Quem, igreja? Quem? Você não precisa de outra, você não precisa ficar jogando na Mega Sena. Você precisa desse Espírito. A gente precisa de uma grande dose deste Espírito, Marcelo. Pastor, mas dose? É o que Paulo falou em Efésios 5, verso de número 18. Não encham o interior de vocês de vinho. Não encham o interior de vocês daquilo que traz contenda, mas enchei-vos. Enchei-vos do quê? Só que essa grande quantidade, essa grande dose de Deus nas nossas vidas, não se dá quando a gente se converte. Tem um processo. Vocês estão comigo? Tem um processo. Eu vou tendo mais de Deus conforme eu vou me permitindo passar pelas fases. Quando eu vou me permitindo acompanhar Deus nos meus processos. Você parou para pensar? Paulo diz que o nosso culto tem que ser um culto imbecil, idiota, louco. Tem que ser um culto como? Então você parou para pensar que a vida cristã é uma vida de fases? Eu não sou mais o mesmo Mauro de 17 anos atrás. Glória a Deus. Gabriela, a gente não é mais os mesmos de 11 anos atrás. Quando nós começamos a igreja, passamos por fases, presbítera Verônica, fases espirituais, nós passamos. Nós avançamos algumas fases cristãs, sim ou não? A vida cristã é como um casamento, é uma viagem. E nessa viagem a gente vai experimentando em cada fase coisas novas da parte de Deus. É por isso que a Bíblia diz que nós precisamos conhecer em conhecer quem? O pastor? A instituição? Quem? O Senhor. É necessário conhecer, que é o primeiro passo, é a primeira dose. Só que depois que você toma a primeira dose, você precisa prosseguir em conhecer, ou seja,
vai aumentar a dose. A dose, a quantidade de Deus precisa ser maior em mim. Eu ouvi um glória ali. Eu estou dizendo isso dentro da introdução ainda, por quê? Porque tem pessoas que conhecem, que se levantam do sofá da tua casa para conhecer, mas se contenta no primeiro estágio, e depois não persiste em conhecer mais. Essas águas são uma visão de Deus para Ezequiel. Elas começam justamente dentro da onde? Do templo, indo para a direção do que está morto. Mas entenda, o que me chama a atenção não é a água saindo do templo. O que me deixou perplexo, presbítera Letícia, evangelista, presbítera, pastora, recebe tudo. Levantou a mão? Pensei que você... Não, estou bem nessa dose. Estas águas, elas começam a fluir em direção do templo, mas o que me chama a atenção não é a água fluindo do templo em direção do que está morto. O que me chama a atenção é que esta água sai do templo e ela começa a fluir em 4 níveis diferentes. Você lê a Bíblia assim? 4 níveis diferentes. Isso me chamou a atenção e eu parei para fazer alguma coisa. Era um filetinho de água, sabe aquele vazamento pequenininho? Saiu debaixo da porta, aquela coisinha pequenininha, aquele filetinho de água que quem olha fala, isso aqui é uma criança que jogou um copo de água. Mas o texto diz que borbulhava, não era de um vazamento, saía de onde nem se sabe. Ela borbulhava, ela apareceu, e ela veio em pequena quantidade, e ela começou a sair de onde? Debaixo da porta. Não, ninguém entendeu que a porta é Jesus. Ninguém entendeu que é pouquinho, que no início é assim mesmo, é em pequena dose. Só que quando essas águas foram avançando e tomando espaço, meu irmão, o pastor Mauro, se não tiver segurado na mão de Deus, não vai, porque não sabe nadar. Não dava para andar mais. Não dava mais para andar. Quem quisesse atravessar, experimentar daquelas águas, precisava ser na braçada, precisava ser num nado. Mas ela começou em pequena dose, ela começou pequenina. Pastor, o senhor falou que é 4 níveis. Sim, o primeiro nível, água no tornozelo. O segundo nível, a água veio no joelho. O terceiro nível veio na cintura. O quarto nível, a água já veio aqui no queixo. O quarto nível já não dava mais pé. O homem de Deus chamado Ezequiel já não tinha mais como andar confiando na sola do seu sapato. O quarto nível você não perde, você perde controle. O quarto nível você não tem mais controle sobre você. Cando de Daia Sérvia. E é o interessante, Eide, que som maravilhoso que eu estou tendo aqui hoje. O interessante é que depois que Ezequiel passa pelos 4 níveis, aparece alguém para ele, depois que ele passou do nível do tornozelo, e agora está no nível que ele não consegue mais ter pé, que ele não consegue mais ter chão. O verso 6 diz assim: e o anjo de Deus leva Ezequiel novamente para a margem do rio. Poxa, mas não devia avançar mais para dentro? Não devia colocar ele mais para o fundo? Mas o anjo está dizendo que trouxe ele de volta para a margem. Quando você avança muito em Deus, às vezes é bom você voltar para poder observar a terra, porque no mar do Espírito Santo tudo que você vê é glória. Tudo que você vê de quem está no alto mar é céu e mar se unindo, parece uma coisa só. E este anjo, ele traz de volta o Ezequiel, e aquilo que era sujo, aquilo que era seco, aquilo que estava em volta morto,
ele consegue observar que depois que aquelas águas passaram, agiram, a região que outrora não tinha uma grama, agora tem árvores, o mar que não tinha um peixe, agora tem peixes em grandes quantidades, o ambiente que estava deserto, agora tem pescadores lavando as redes, depois de um dia de sucesso. Mas só tem direito de voltar e ver o que as águas do Espírito Santo fez é quem chega no limite, é quem avança mesmo sem saber aonde vai dar, mas continua avançando, porque não é no primeiro nível que Deus quer que eu esteja, mas é no nível que eu falo, não tem mais como eu prosseguir daqui sozinho. Pastor, não entendi nada. É por isso que o verso 6 disse: o anjo que conduziu Ezequiel até o fundo falou: está vendo isso, homem de Deus? Você está vendo isso? Porque quando você começou a visão, você não via nada. Mas quando você se permitiu passar de nível, olha a sua volta. Olha que onde tinha morte agora tem vida. Forte. Agora segura na cadeira, põe o cinto de segurança que eu vou falar um negócio. Às vezes nós achamos que o reino de Deus é feito de arrepio e sensações. Às vezes nós achamos que o reino de Deus é feito apenas de arrepios e sensações, mas o fato é que o reino de Deus não é feito de arrepios e sensações. O reino de Deus é feito de experiência sobrenatural com o Criador do universo. Eu sinto muito em te dizer, se você entrou neste lugar em busca de alívio, somente de alívio, você veio no lugar errado. Não é difícil você vir à igreja uma vez. Não é difícil você vir à igreja em um tempo em que as coisas estão ruins. Em um tempo em que a pressão é tanta que você fala: eu preciso ir à igreja porque eu não aguento mais. Não é difícil. A tristeza chegou, a culpa chegou, o problema chegou, a gente vem. A gente vem. E tudo bem. Não estou criticando. Exatamente, você fez a escolha certa. Você fez a escolha certa de vir procurar Jesus quando tudo está ruim. Não tem problema nisso. Bem, porque eu acabei de dizer que a nossa vida é uma vida cristã de fases. Eu venho porque estou perto. Há um sentimento de culpa dentro de mim, eu preciso lançar isso a alguém. Já conversei com psicólogo, já conversei com amigos, mas isso ainda continua dentro de mim. Então você vem e passa por esta fase, e Deus te dá este alívio, Deus te dá este frescor. É normal. Tanto que na visão, quando eu olho para o texto, as primeiras águas davam aonde? No tornozelo. Dava aonde, igreja? Tornozelos. O verso 3 diz isso. E ele mediu 500 metros, e as águas que estavam bem pouquinho, agora estão dando no meu tornozelo. Agora olha para mim. Por que tornozelo? Tá calor, não tá? Quem tem cacetada? Oh, meu Deus do céu, sem ar-condicionado em casa, só o sangue. E aí quando você está com calor, eu disse: por que tornozelo, Eide? Quando você está com calor, que você deseja receber um alívio no teu corpo, você não pega uma bacia e põe a mão? Faz isso? O que você põe na bacia para receber alívio no corpo? Quando você quer um alívio, você molha os pés. Primeiro nível é Deus querendo te aliviar.
primeiro nível é Deus querendo trazer frescor para a tua alma. Não tem problema nisso, meu irmão. A gente põe os pés quando a gente quer receber alívio para o corpo na água, frescor. Só que aí a gente cai num engano, porque nós começamos a confundir que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de pés em águas. E aí que mora o perigo. É aí que tudo bagunça. É aí que tudo não faz mais sentido, quando a gente começa a entender que o meu relacionamento com o dono do universo é um relacionamento, Lincoln, Jéssica, de pés nas águas, de tornozelo em água, um relacionamento de frescor, um relacionamento de alívio somente. E está errado. Eu não posso vir à igreja porque eu quero ficar leve. Eu não posso vir à igreja porque eu quero ficar zen. Vou ficar zen. Eu estou sentindo um peso, eu preciso ir para a igreja. Você não pode. Não funciona só assim. Você sentiu o peso, precisa ficar zen. Se permita pegar na mão do anjo, pegar na mão do Espírito Santo e continuar avançando no nível. Você já conheceu alguém que disse assim: eu preciso ir porque eu estou sentindo um peso. A minha semana não foi fácil. Satanás está se levantando contra a minha vida. Eu preciso ir para a igreja hoje porque eu estou sem sentido. Glória, você escolheu a melhor parte. Você vai receber alívio, porque Deus tem alívio. Mas o teu relacionamento não pode ser um relacionamento de frescor e alívio, porque daqui uma semana o calor vai vir na tua alma de novo, o diabo vai bater na tua cabeça de novo, as bofetadas do inferno vai vir sobre a tua vida de novo, e você fala: eu fui lá um dia e ele me trouxe alívio, e agora eu vou de novo porque ele vai me dar o mesmo alívio. O teu relacionamento vai a ser só de alívio. Pastor, mas Jesus disse: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos darei alívio. Glória a Deus, é isso mesmo, ele disse. Mas você esqueceu de ler o restante do verso, porque o restante do verso, ele também disse que eu não dou só alívio, eu também dou descanso. Descanso e alívio são duas palavras totalmente diferente. Descanso é para quem está fazendo alguma coisa, é para quem está avançando no propósito, é para quem está tomando sobre ele o jugo leve do Senhor Jesus. Aí ele fala: está trabalhando comigo, então eu também te dou descanso. Ele não tem só alívio, ele tem descanso. Eu vou falar de novo: ele não tem só alívio para você, ele também tem descanso. E só tem direito de descansar quem trabalha, quem avança, quem faz alguma coisa, quem entende o propósito. Diga comigo assim: eu não vou manter só os meus pezinhos nas águas. Só que para isso você precisa avançar mais 500 metros. Só que para isso, William, você precisa exceder um pouco mais. Quando, pastor? Da sua vida cristã, da sua vida com Deus. Pastor, mas que bobo. Não, irmãos, é Deus purinho falando com a gente aqui. Porque o que você precisa de verdade não é só alívio, você precisa de um milagre. Você precisa de experiências mais profundas. E água no tornozelo não vai te trazer isso, só alívio. Você não vai ficar vindo para a igreja atrás de alívio todas as vezes, vai? A gente quer coisas mais profundas, experiências mais profundas, e água no tornozelo não dá esse acesso. Eu vou falar, eu não devia falar não, mas se fosse na igreja de outra pessoa eu não falaria não, mas aqui eu vou falar. Às vezes, quem já viu aqui, ai meu Deus, me ajuda. Né? Quem já viu aqui, você já viu, Bruna, adulto em criança e em piscina de criança? Ninguém viu? Adulto em piscina de criança? Por que ele entra na piscina de criança? Não, mas tem outra coisa também. Porque ele tem medo de águas. Aí ele entra.
Piscininha desse tamanho aqui, a água dá no tornozelo, a Aninha sentada, o filho do velho Tiago sentado, os meninos do Kaique e a Bruna tudo sentadinho, e a gente entra, põe a busanfa para cima. Vocês estão rindo, mas é assim que nós nos apresentamos diante de Deus. Quando nos acostumamos com as águas rasas, quando nos acostumamos com as águas nos tornozelos, a gente faz de Jesus um psicólogo, a gente faz de Jesus um copo de cerveja, uma taça de vinho, um cigarro de maconha. Pastor, por que psicólogo, vinho e maconha? Porque eles também trazem alívio. Jesus é mais do que isso. Jesus tem um efeito muito maior na tua vida do que uma bebida alcoólica, do que um cigarro, do que uma taça de vinho, do que uma consulta com um psicólogo. Mas quando a gente mantém os nossos pés somente as águas somente nos tornozelos, nós fazemos de Jesus um psicólogo, e Ele é muito mais do que isso. Quer receber alívio a vida inteira? Fuma um baseado. Quer receber ali? Bebe cerveja. Mas quer ter experiências mais profundas, quer receber vida, quer receber libertação, quer receber... Pega na mão do Espírito Santo e entra para dentro. Avança, seja forte, seja ousado, seja corajoso, porque Jesus não é um alívio, Jesus é poder, Jesus é glória, Jesus é avivamento, Jesus é vida eterna, Jesus é salvação. Estou errado? Jesus é salvação. Se arrisque mais. O verso 4 diz que mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que me dava onde agora? Aonde, igreja? Águas que davam no... Mas antes dava onde? Está avançando. Só que a água no joelho tem um problema, Letícia. Pergunta qual? A água no joelho não me deixa andar na mesma velocidade que eu andava antes. Ninguém entendeu nada? Eu vou repetir para o André dar um glória lá em cima. A água no joelho não me deixa andar na mesma velocidade que eu andava quando as águas estavam nos meus tornozelos. Você já entrou numa água mais profunda que as águas dão na onde? E você agora não tem mais a mesma velocidade que você tinha em terra. Você, ao invés de correr, você começa agora a fazer o que na água? Andar. Meu Deus. Você está comigo? Estão ouvindo? Deus não quer você apressado na vida, correndo atrás das coisas, desesperado atrás de uma cura, de um milagre. O que Deus espera para você não é um frescor somente, não é um remendo somente, não é um resolver de uma situação somente, Daniel. O que Deus tem para você está um pouquinho mais para frente. E agora as águas de Ezequiel, da onde? No joelho. E ao invés de correr, Davi, agora ele começa a andar. É o que Deus quer que você faça. É o que Deus quer que nós venhamos fazer, que nós venhamos caminhar com mais calma na presença dele.
dEle, que nós venhamos ter mais prazer na companhia dEle do que no milagre que Ele tem para nos oferecer. Água no nível do joelho significa que agora eu não vou mais até Jesus, Josué, simplesmente porque eu quero ser, eu quero ter, ou eu preciso de algo, eu preciso de um frescor. Não, eu vou até Jesus porque eu quero ser que nem Enoque, eu quero ser que nem Noé. Vão me perguntar o porquê que eu estou caminhando com Ele, e eu vou dizer, eu não sei, eu caminho com Ele, ponto, acabou. Gostou, irmã Fátima? Tem muita gente que pergunta para o teu pastor, por que você está caminhando com Jesus? Não me interessa, eu caminho com Ele, ponto, acabou. Ele já me deu alívio, e agora quando eu pego na mão dele, eu tenho segurança. Agora quando eu ando com Ele, quando eu ando os passos dele, eu me sinto seguro aonde quer que eu vá. Mas se eu for explicar isso para o incrédulo, ele vai falar, você está louco. Quando eu avanço, Maiara, eu estou dizendo, eu não estou contente com as águas nos pés, eu preciso de mais. Irmãos, molhar os pés é bom, é maravilhoso. Molhar significa aliviar a culpa. Molhar os pés significa perdoar pecados. Molhar os pés significa receber alívio para uma semana de ataque maligno na tua vida. Isso é maravilhoso. Mas quando você experimenta dar passos mais profundos, você vai ver que não existe nada melhor. Lembra quando Jesus lavou os pés do Pedrão? A primeira instância Pedro falou, não, meu pé não. Quando Jesus explicou para ele quão importante era que ele lavar os pés, Pedro falou, Jesus, lavar os pés é muito pouco, lava a minha cabeça e lava meu corpo todo. Lava-me todo, Jesus. E é isso que a gente precisa falar. Águas no joelho nos leva a um nível de maturidade, maturidade espiritual, porque agora eu não tenho mais Jesus como um bebezinho, como um nenê, que nem diz o Pablo Marçal. Eu não tenho mais Jesus como um curandeiro, como alguém que tem alívio para me dar, porque Deus Aldina tem, o Doril tem. Maturidade, eu não preciso de Jesus só para alívio, porque o que importa para mim agora, é relacionamento, é ter alguém do meu lado para cuidar de mim. As senhoras aqui sabem como que é bom isso, sim ou não? Os casados aqui sabem como que é maravilhoso isso. Os filhos também sabem, quando tem os pais por perto, como é bom ter alguém para cuidar da gente. Só que águas no joelho também significa não só maturidade, mas disciplina. Pastor, disciplina, é disciplina. Porque quando eu era menino, eu ia até Jesus porque estava sentindo algo. Quando eu não tinha disciplina, eu ia até Jesus porque eu precisava de um milagre, e depois ir embora. Mas agora não. Agora eu começo a ter a disciplina, falar, eu não posso viver mais sem Ele. Eu não posso mais viver sem a presença dEle. Eu não posso mais viver sem sentir o cheiro dEle. Eu não posso mais viver sem andar. Ele é a minha habitação, Ele é o meu lugar seguro, Ele é o meu porto seguro. É por isso, meu irmão, que às vezes você não tem vontade de ler a Bíblia, tem? Mas naquele dia você lê, nem que seja um risquinho. Você fala, eu preciso ouvir Deus falar comigo. Aí você abre a Bíblia, o rosto está cheio de lágrima, o coração está em frangalhos, mas você fala, eu preciso. Isso é disciplina, isso é maturidade. Isso não é coisa para menino, isso não é coisa para quem quer só alívio. Quem quer alívio não quer ouvir a voz de Deus, quer receber o curativo, o esparadrapo. Mas quando você pega a maturidade espiritual, você fala, não, águas estão no joelho, o nível aumentou, agora eu tenho disciplina, está doendo, eu não quero ler a Bíblia. Na verdade eu queria mesmo era tomar uma dose boa de conhaque, é passar aquele perfume
é pôr aquela maquiagem numa sexta-feira para uma balada. Mas eu cheguei num nível de maturidade tão grande, que eu vou para a Bíblia. Sabe aquele dia que você não quer orar? Parece que há um nó na garganta, mas você fala, não, eu não quero orar, mas eu vou orar. E eu não vou orar pedindo nada, eu vou orar só para chorar, só para desabafar, só para sentir a presença do meu paizinho, só para sentir o frescor na alma, dele dizer assim nos meus ouvidos, eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filho. Isso é relacionamento. É quando você já não corre mais e agora você anda com Ele. É águas aonde? Diga assim comigo: maturidade, disciplina, é o que eu alcancei no segundo nível. O primeiro é errado, mas permanecer? A mesma coisa, Bruno, é permanecer no segundo. É. Querer Deus só para companhia? Não. Por quê, pastor? Porque Ezequiel entendeu isso. O texto diz que então o anjo leva Ezequiel agora a andar mais 500 metros. Se tivesse bom, a hora ficava no joelho e acabou. Mas no texto o anjo pega na mão dele, mede e fala: vamos entrar mais 500 para dentro. Tá bom esse nível não. É águas mais profundas, rapaz. Por isso que eu disse que a vida cristã é feita de fases. Fases. E agora nesse passeio com o anjo na água, a água vem na cintura. Olha, já passou 3 níveis. A água vem aonde? Irmãos, eu não sei nadar, cara. E eu na praia pareço um menino mesmo. Eu fico imaginando todo mundo passando e vendo ela segurando assim debaixo das minhas costas. Eu não estou nem aí. Não estou nem aí. Eu pago minhas contas. E aí ela fala: amor, fui botar na cintura. Eu falo: não, relaxa, se joga, que você vai boiar, você vai ver que coisa gostosa. Aí ela coloca a mão, quando ela tira, eu afundo. E sempre quando eu vou entrar no mar, eu olho aquela plaquinha lá amarelinha, com um raiozinho assim, escrito lá caveirinha, escrito perigo. Porque água na cintura é sinal para quem não sabe nadar do quê? Perigo. Para quem não sabe nadar, água na cintura, a qualquer momento você pode perder o controle. Sim ou não? Vocês estão comigo? Água no umbigo, a qualquer momento você pode perder o controle naquilo que você não tem domínio. Perder o controle, guarda isso no teu coração, perder o controle. E é o nosso problema, que a gente tem medo de perder o controle na mão de Deus. Oh meu Deus, é o nosso problema, igreja. A gente não consegue avançar muito. Quando a água chega na cintura, a gente fala: meu Deus, daqui para frente, perder o controle da minha vida, eu vou perder o controle do meu tempo, eu vou perder o controle daquilo que eu tenho domínio na minha agenda. Ah, meu Deus, eu não vou entregar nas tuas mãos a minha agenda, eu não vou entregar nas tuas mãos o controle dos meus dias, porque aí as coisas vão fugir daquilo que eu estou habituado a fazer. Mas é isso que Deus quer. Deus quer que você venha por causa da água do tornozelo, que você venha com a água no joelho, mas que você também avance a ponto de perder o controle e entregar o controle nas mãos dele e falar: Senhor, o tempo agora é teu. É teu. Quando Jesus vai ensinar o povo a orar, ele fala: Senhor, que venha o teu governo. Tem gente que aceitou Jesus há 50 anos atrás, mas ele ainda que governa a vida dele. O tempo ainda é dele, não consegue colocar a agenda dele nas mãos de Deus. É tudo no tempo dele, é tudo na dor dele, é tudo no momento dele.
Está na hora de nós, irmãos, termos maturidades o suficiente, disciplina o suficiente de falar: Senhor, o estágio que eu estou agora da minha vida cristã, o controle está nas tuas mãos, o Senhor vai dirigir a minha vida, é o Senhor que vai dirigir a minha vida. O maior erro de Adão foi tirar o controle da vida dele na mão de Deus. O maior erro de Adão. Ah, pastor, mas eu venho no culto, pode contar comigo, que eu estou sempre presente aqui, sou pau para toda a obra, eu não falto um culto, eu choro na presença de Deus, eu canto louvores, eu levanto a mão e dou glória a Deus quando o Senhor prega, quando os irmãos pregam. E tem mais, pastor. Eu saio daqui com a minha alma lavada, eu saio daqui zen, leve, estou pronto para começar mais uma semana. Irmão, água no umbigo. Isso não quer dizer que você deu o controle da sua vida para Deus. Vir para a igreja, assistir um culto, cantar louvores, levantar a mão, chorar e ir embora zen. Não significa que você entregou o controle da tua vida nas mãos de Deus. Quem controla a tua agenda? Quem controla o teu tempo? Quem controla o teu dia? Ah, pastor, não gostei dessa parte do tempo, do controle, não. Tá bom, vou pegar mais pesado então. Água no umbigo também significa ventre. Para nós homens não é nada, né? Mas para as mulheres é. É o lugar que elas geram. Água no umbigo significa que chegou o tempo de você gerar. Que chegou o tempo de você dar fruto. Você já passou de 3 fases, mas continua vindo para o culto, cantando louvor, chorando e indo embora zen. Meu Deus. Você entendeu porque Paulo diz em Gálatas 2:20, agora não sou eu mais que vivo? Agora é Cristo que está vivendo em mim. E o viver que eu tenho na carne, Paulo diz o que é que eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e entregou por mim. Cara, se ele se entregou por você, por que você não se entrega por ele? Por que a gente não se entrega para ele? Pastor, eu tenho 3 anos e meio andando com Jesus, que nem Pedro. Água no joelho. Eu estou andando, mas não entrego o controle. Eu estou andando, mas não gero nada. Tiago entendeu? Porque um dia Jesus estava vindo para o céu. Vamos conversar nós dois só. Jesus está indo para onde? Ressuscitou o diácono Daniel. E aí ele chama Pedro. Pedro, você andou muito comigo na água no joelho. Mas Pedro, vamos bater um papo. Quando você se converter, gera alguma coisa para mim? Apacenta minhas ovelhas. Quando você der mais um passo para frente, Pedro, passa a gerar alguma coisa. Foi o que Jesus falou. Estou pregando a Bíblia, não estou pregando nada mais estranho que isso. A gente está se contentando com água no tornozelo, aí a gente com muito esforço vai até as águas no joelho, a gente começa a dar passos, mas aí a gente agora está com medo de... Porque é um perigo, agora é um perigo. Eu vou perder o controle da minha vida, Débora. Eu vou perder o controle da minha vida, Daiane. Eu vou perder o controle da minha vida, Marcelo. Eu não posso mais resolver as minhas agendas. Se eu der um passo a mais, eu vou perder o controle de tudo. Eu vou ter que ficar na mão dele. Eu vou ter que fazer tudo para ele. Vocês estão me ouvindo aí? Eu fiquei rouco. É um perigo. Mas é isso que Deus quer. Que Ele tenha acesso à tua agenda, ao seu tempo, aos seus dias. Pastor, que coisa mais estranhas. Não dá, pastor, essas coisas. Irmãos, Ezequiel só
pôde voltar para a margem e observar o jardim todo florido, porque ele entregou o controle da vida dele nas mãos de Deus naquela visão. Espírito Santo, você jamais vai ver árvores lindas no seu pomar, você jamais vai ver o teu jardim florido, se você não estiver disposto a entregar o controle da sua vida nas mãos de Deus. Oh meu Deus, como eu gostaria que todos entendêssemos isso. Se você não entregar o controle da tua vida, é sinal de perigo, sim. Água no umbigo, para quem não sabe nadar, é sinal de perigo, sim. Mas depois deste próximo nível é que começam os milagres. É depois deste próximo nível é que começa a purificação. É que começa os nossos olhos alcançarem as coisas maravilhosas que o Espírito Santo de Deus faz. Você já fez alguma oração tipo assim: Senhor, quando é que o Senhor vai derramar essa tal vida em abundância que tanto o Senhor fala nas pregações? Quando é que o Senhor vai derramar tanto esse poder na minha casa que tanto o Senhor fala nos cultos? Quando é que o Senhor vai derramar tanto desta unção, desta glória? Quando é que o Senhor vai fazer o que a tua palavra, Senhor, está dizendo? E Deus está falando: enquanto você não entregar o controle da tua vida nas minhas mãos, eu não posso derramar nada. Acabou, glória. E Deus está falando, mesmo que não tenha glória, enquanto você ainda estiver confiando na sola dos teus pés, eu não posso fazer nada. Eu só posso fazer alguma coisa para você a partir do momento em que você não confiar mais na sola dos teus pés. Eu só posso começar a agir nesta causa a partir do momento em que você não confiar mais naquilo que é palpável, naquilo que você se sente seguro, que é o teu próprio querer, que é a tua própria vida, que é o teu próprio caminho. Ei, mergulhe mais profundamente nas águas desconhecidas do Espírito Santo, porque ela é estranha mesmo. Ela começa com um filetinho, mas a Bíblia diz que ela vai tomando proporção de rio. E não é um rio que somente se contenta-se com a água no joelho. É um rio que não posso nem me contentar com as águas da cintura, porque quando eu me contento com as águas da cintura, eu estou dizendo: para aqui eu não posso passar mais.